Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Hora de Passar. Neste programa, nós discutimos técnicas e estratégias que podem levar você a alcançar mais de 80% de acerto nas questões de prova de técnica e analista judiciário em até 3 meses de estudo, ainda que você nunca tenha estudado para concurso antes. Meu nome é Leonardo Carvalho, sou analista judiciário e no programa de hoje nós vamos discutir as oportunidades de concurso para técnica e analista judiciário para o ano de 2021. Bom, então quais são as oportunidades que nós teremos no ano de 2021? Como todos sabem, no ano 2020 nós praticamente não tivemos concurso, tendo em vista a situação pandêmica que nós vivenciamos no último ano. Em razão disso, os tribunais que já tinham uma carência grande de servidores, teve essa situação ainda mais agravada, tendo em vista que não houve praticamente concurso no ano de 2020. Então, agora, em 2021, com a expectativa de retorno das atividades normais, nós teremos aí uma grande oportunidade para concursos, sobretudo na área de técnico e analista judiciário. E por que, sobretudo, nessa área de técnico e analista judiciário? Quem tem acompanhado aí os sites de concurso tem visto que existem inúmeras outras carreiras que também estão concedendo uma grande oportunidade para concurso nas áreas policiais, nas áreas de saúde, nas áreas de prefeitura, enfim. Mas o nosso foco aqui é discutir as oportunidades para as carreiras de técnico e analista judiciário. E por que essa carreira de técnico e analista judiciário é tão promissora em termos de concurso público e de carreira para 2021? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que, ao todo, o Poder Judiciário brasileiro se compõe de 92 tribunais, sendo eles 5 tribunais superiores, ou seja, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. Além dos tribunais superiores, nós temos 60 tribunais regionais, que são todos federais, sendo eles 5 tribunais regionais federais, que é a Justiça Comum da Justiça Federal. Nós temos 28 tribunais regionais do trabalho, um em cada estado, sendo que em São Paulo nós temos 2 TRTs, e ainda nós temos 27 tribunais regionais eleitorais. Além dos tribunais regionais, nós temos ainda 27 tribunais de justiça, ou seja, um tribunal de justiça estadual para cada estado e um para o Distrito Federal. Então, pessoal, nós temos 92 tribunais, ou seja, 92 tribunais com carência de servidores de carreira, porque, na verdade, nós vamos ver aqui no segundo tópico que os tribunais, de maneira geral, possuem basicamente dois tipos de carreira. A primeira é a carreira dos magistrados, ou seja, os magistrados que podem ser desde aqueles magistrados de primeiro grau, que acabam de ingressar num concurso público, sejam aqueles que são ministros de tribunais superiores. Nós vamos ver aqui como é que se dá o acesso a cada um desses cargos. Agora, a grande massa de trabalho, a grande força de trabalho dos tribunais é composta pelos servidores de carreira. E os servidores de carreira são basicamente os técnicos e analistas judiciários, sendo que os técnicos são aqueles profissionais que ingressam por concurso público, tendo como requisito apenas a formação em nível médio, e os analistas judiciários são aqueles profissionais que precisam ter alguma formação de nível superior para concorrer a uma dessas vagas. Como se dá o acesso, então, a essas carreiras? Nós temos basicamente dois tipos de provimento. O primeiro é por nomeação política. O que isso quer dizer? Que um cidadão, para alcançar determinados cargos, determinadas carreiras nos tribunais, não precisam necessariamente passar por concurso público. Como, por exemplo, nós temos os ministros dos tribunais superiores. Os ministros dos tribunais superiores não necessariamente precisam ser magistrados ou servidores, eles precisam ter um autoconhecimento jurídico e também um autoconhecimento político, porque esses cargos são de nomeação livre pelo presidente da República. Lógico,
Obviamente, existe um processo anterior de aprovação pelo Senado Federal, enfim, a Constituição trata exatamente dessas hipóteses. Mas o que eu quero dizer é que, para o cidadão alcançar um cargo de ministro de um tribunal superior, esse acesso não se dá por concurso público. Esse acesso se dá por nomeação. E essa nomeação, obviamente, leva em questão critérios técnicos, critérios meritórios, mas também critérios políticos. E também nós temos os cargos cujo acesso se dá por concurso público. E quais são esses cargos cujo acesso se dá por concurso público? Os magistrados de carreira, eles ingressam na carreira da magistratura por meio de concurso público, de provas e títulos, ou seja, eles fazem aí 4, 5 etapas de provas e ainda possuem uma classificação de acordo com a titulação deles, ou seja, aqueles que têm especialização, que têm mestrado, que têm doutorado. Então, todos esses fatores são levados em consideração no momento da seleção dos cidadãos para tomar posse no cargo de magistrado, seja ele juiz estadual ou juiz federal. E também se dá por concurso público o acesso às carreiras de técnico e analista judiciário. Então, o foco do nosso canal é preparar você para a jornada de estudo para ingresso nas carreiras de técnico e analista judiciário. E como nós vimos aqui, o ingresso nessas carreiras se dá a partir da realização de provas de concurso público. Ok, então quais são aí as oportunidades que nós temos para o ano de 2021? Sobre esse tema, nós vamos discutir primeiramente a quantidade de cargos vagos para técnico e analista judiciário dos tribunais. De acordo com o relatório Justiça em Números do CNJ, do ano de 2020, existe uma carência de cerca de 41 mil servidores públicos em todos os tribunais do país. E isso eu não estou dizendo carência daquele número que seria desejado. Não. São cargos que já estão previstos na lei, nas respectivas leis, mas que por questões orçamentárias, enfim, esses cargos ainda não foram providos. Ok? Esse relatório de Justiça em Números do CNJ, o que é? É uma compilação de todos os dados de gestão de todos os 92 tribunais do país, exceto o Supremo Tribunal Federal, que não se submete à disciplina administrativa do Conselho Nacional de Justiça, mas todos os demais tribunais devem enviar ao Conselho Nacional de Justiça relatórios anuais sobre diversos fatores, sobre diversos parâmetros que são identificados para medir a evolução do Poder Judiciário. E um desses fatores é justamente a força de trabalho, tá? Então, nós temos aí cargos que já foram criados na lei, que é um número X, se eu não me engano, são 270 mil cargos que já foram criados em lei, mas apenas 230 mil desses 270 mil cargos estão efetivamente providos, ou seja, existem pessoas que já passaram em concurso público e estão exercendo as funções do cargo. Logo, nós temos aí algo em torno de 41 mil cargos vagos esperando concurso público, tá? E essa situação, obviamente, está apertando a situação dos tribunais que a cada dia, a cada ano, precisam se reinventar para fazer mais, porque a demanda de processos só aumenta, com uma quantidade cada vez menor de servidores. Então, é absolutamente clara que os tribunais precisam prover pelo menos uma parte significativa desses 40 mil cargos que estão vagos. Sendo que desses 41 mil cargos vagos, quase a metade desses cargos estão nos tribunais de justiça do Estado. 43% dessa demanda por vagas estão nos tribunais de justiça do Estado. E como nós vimos, nós temos 27 tribunais ao longo do país. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso é que cerca de 19 mil cargos esperando provimento nos tribunais de justiça.
sendo que em 2020 nós praticamente não tivemos concurso. Portanto, 2021 é o ano da sua preparação, é o ano da sua conquista, caso você pretenda mudar a sua vida. Nós vamos falar aqui em outro vídeo sobre as atribuições dos cargos de técnico e analista judiciário e também sobre os benefícios dessas carreiras. Portanto, para você que já sabe que precisa de um concurso público e para você que ainda não sabe que precisa de um concurso público, nós estamos saindo de uma situação de pandemia em que o nível de desemprego aumentou significativamente, as pessoas estão tendo que trabalhar como autônomo, dirigir por aplicativo, reinventando, quando na verdade nós temos uma grande oportunidade de concurso público que se avizinha agora em 2021. Portanto, ainda que você que está assistindo esse vídeo não tenha nunca pensado em fazer um concurso público, ou ainda você que acha que o concurso público não é para você, acredite, isso é uma oportunidade que pode mudar a sua vida. E eu estou falando que pode mudar a sua vida porque um dia mudou a minha vida. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui é que o ano de 2021, para quem quer concurso público, é o melhor ano da vida para esse propósito, ok? Nós temos ainda aqui, além dessa quantidade de vagas que está desocupada, nós temos que, para o ano de 2021, existe uma lei chamada Lei Orçamentária Anual. Essa lei orçamentária anual, ela se aplica tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, ou seja, cada estado possui uma lei orçamentária anual. Eu vou me ater aqui apenas à lei orçamentária federal, ok? Eu não tenho os dados de cada estado para saber quantos cargos estão previstos para 2021 em cada um dos 27 estados e do Distrito Federal. Mas eu sei que para o Poder Judiciário Federal existe uma previsão de 2.327 cargos a serem providos no ano de 2021 no Poder Judiciário Federal. E aí isso inclui os 5 tribunais superiores e os 60 tribunais regionais do trabalho, eleitorais e federais. Ok? Tudo isso para dizer, pessoal, que nós temos aí uma grande oportunidade de concurso pela frente. Ok, então quais são os tribunais que já possuem editais publicados para 2021? Nós temos aqui, em primeiro lugar, o TJ do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Para aqueles que estão acompanhando esse concurso, vocês devem perceber que esse edital é de 2020 e que as inscrições para esse concurso já foram encerradas em 2020. Porém, em razão da suspensão do concurso por força da pandemia, o Tribunal de Justiça recentemente deliberou por reabrir as inscrições para esse concurso. Portanto, você que não se inscreveu para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro terá uma nova oportunidade. O edital de reabertura será publicado em breve, então eu sugiro fortemente que vocês acompanhem essas publicações, seja através do site do TJRJ, seja por meio do site do Sebrasp, que é a banca organizadora desse concurso. Nós temos também um edital publicado, cujos prazos estão suspensos, que é o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Então, vocês também que desejem ingressar na carreira de técnico ou analista judiciário do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, também fiquem ligados aí na retomada desse concurso. Mas, além desses concursos que já possuem editais publicados, existem outros tribunais em diversas outras situações, né? Ou seja, aqueles tribunais que já estão com o edital publicado são aqueles tribunais que de uma hora para outra vão realizar a prova. Então, vocês que pretendem fazer concurso para esses tribunais precisam já estar quentes na preparação para esses concursos. Ok? Mas existem outros tribunais que já possuem bancas definidas. Para quem normalmente acompanha o procedimento para a abertura de um concurso público, vocês vão ver o seguinte: primeiro,
o tribunal precisa estar sem concurso no prazo de validade. A partir desse momento, começam estudos por meio da gestão do tribunal, ou seja, a presidência do tribunal e os demais membros do tribunal que compõem lá o plenário, o órgão especial, começam a estudar a realização do próximo concurso. Então, esse é o primeiro estágio de um processo de preparação de concurso público. Em um dado momento, aquele órgão especial ou plenário decide autorizar a realização de um novo concurso público. Então, somente a partir dessa autorização é que a administração do tribunal pode, por exemplo, licitar, ou seja, escolher por meio de um certame público qual vai ser a banca organizadora desse concurso. Além disso, depois de autorizado o concurso, forma-se uma comissão. E essa comissão é composta normalmente por desembargadores e por juízes de primeiro grau. Ou seja, essa comissão é quem vai coordenar e gerenciar os passos para a realização desse concurso público. Depois da comissão formada e da licitação realizada, o tribunal faz um contrato com a banca organizadora do concurso. E a partir, então, da realização desse contrato com a banca organizadora, é que o tribunal publica o edital do concurso público. Ok? Então, nós vamos identificar aqui quais são os tribunais que estão em cada uma dessas situações. Nós já vimos que os tribunais que já possuem editais publicados são TJRJ e TJM de Minas. Quais são os tribunais que possuem bancas definidas? Nós temos aqui o TJ do Rio Grande do Sul e o TJ de Tocantins. Quais são os tribunais que já possuem comissão formada, ou seja, aqueles tribunais que já escolheram a sua equipe que coordenará o próximo concurso público? Nós temos o TJ de Rondônia. Quais são os tribunais que ainda não possuem comissão formada, mas que já possuem concurso autorizado, ou seja, já estão aí com carta branca para começar a preparar o próximo concurso público? TJ do Amapá e Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. E quais são os tribunais que, embora ainda não tenham autorizado o próximo concurso, não possuem um concurso no prazo de vigência, ou seja, não possuem mais a possibilidade de prover cargos a partir do último concurso? Nós temos aí vários tribunais, né? Para dar exemplos de tribunais de justiça que se encontram nessa situação, nós temos o TJ de Goiás, o TJ do Piauí, o TJ do Rio Grande do Norte e o TJ de Minas. E, para dar exemplos de tribunais regionais eleitorais, nós temos TRE de Alagoas, TRE de Minas, TRE do Maranhão, do Mato Grosso, do Piauí e do Rio Grande do Sul. Além disso, pessoal, nós temos ainda que ver que, dentre as 2.327 vagas previstas para provimento ao longo do ano de 2021 nos tribunais da competência federal, nós temos ainda que prestar atenção nos concursos dos tribunais regionais do trabalho. Recentemente, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho decidiu uniformizar o concurso para provimento dos cargos de todos os 28 TRTs do Brasil. Então, vocês também devem ficar ligados, porque além dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais eleitorais, temos ainda algo em torno de 747 vagas previstas para preenchimento em 2021 nos tribunais regionais do trabalho, cujo concurso provavelmente deverá ser unificado. Então, nós temos aí uma gama enorme de possibilidades de concurso público para este ano que se inicia, ok? Mas, além disso, além da preparação para essa infinidade de vagas que surgirão para os cargos de técnico e analista judiciário dos tribunais, nós vimos que são 92 tribunais, temos que atentar ainda para a possibilidade de aproveitarmos essa preparação para outras carreiras que sejam semelhantes, né? Embora nós tenhamos 92 tribunais e esses 92 tribunais façam concursos para as carreiras de técnico e analista judiciário,
Nós temos outras carreiras cujas provas são bastante semelhantes às provas dos concursos de técnico e analista judiciário. Quais são essas carreiras? As carreiras de analista e de técnico dos Ministérios Públicos Estaduais, do Ministério Público da União, e o Ministério Público da União se divide em Ministério Público Eleitoral, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Militar. E, além disso, nós temos também as defensorias públicas estaduais, bem como a Defensoria Pública da União. Ou seja, todos esses órgãos fazem concursos muito semelhantes aos concursos de técnico e analista judiciário. O que vai mudar pontualmente é uma legislação ou outra aplicável especificamente a esses órgãos. Mas o grosso das matérias, português, direito constitucional, direito administrativo, direito processual civil, direito processual penal, informática, matemática, ou seja, todas essas disciplinas que normalmente são cobradas para os cargos de técnico e analista judiciário, muito provavelmente também serão cobradas para os concursos de Ministério Público e de Defensoria Pública. Ou seja, então nós não temos só 92 tribunais que fazem, que oferecem oportunidades para concursos para essas carreiras. Nós também temos 27 Ministérios Públicos, 27 Defensorias Públicas Estaduais e, além disso, mais 5 órgãos do Ministério Público da União e mais um órgão da Defensoria Pública da União. Ou seja, nós temos mais de 150 órgãos fazendo concursos para carreiras que são muito semelhantes. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, quando você começa a estudar para concurso de técnico e analista judiciário, você está se preparando não só para essas carreiras, vocês estão se preparando também para uma gama muito maior de possibilidades. E por que eu estou reforçando isso, pessoal? Porque muitas pessoas sonham com as carreiras policiais, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil. E olha, ainda bem, graças a Deus, que existem pessoas vocacionadas para a carreira policial, né? E tem pessoas que vibram com isso, e eu acho isso muito legal, porque na verdade as pessoas têm que buscar fazer aquilo que elas gostam, aquilo em que elas acreditam. Porém, existe uma grande quantidade de candidatos que fazem prova para a carreira policial, mas muitas vezes não são vocacionados para essa carreira. Existem outras carreiras que concedem a mesma estabilidade, a mesma ou maior independência financeira, e talvez você que está assistindo esse vídeo se enquadre nessa situação. Então, pessoal, o que eu estou propondo aqui, aqueles que estão se preparando para as carreiras policiais, ótimo, continuem se preparando para as carreiras policiais. Agora, se você, eventualmente, desejar passar num concurso para a carreira policial, assim como desejaria passar para qualquer outro cargo público, porque na verdade o que vocês precisam muito mais é da independência financeira e da estabilidade profissional, eu estou aqui abrindo os olhos para vocês para uma grande oportunidade que são as carreiras de tribunais, ok? As carreiras de técnica e analista judiciário, nós vamos ver em outro vídeo, concedem os mesmos benefícios dessas outras carreiras e uma atividade que é tão relevante quanto as outras. Porque, na verdade, são os servidores dos tribunais que efetivamente carregam o piano, que efetivamente fazem o poder judiciário funcionar. Lógico, não estou querendo dizer aqui que não precisa de juiz, não é isso. Na verdade, os juízes são os membros desses poderes, do Poder Judiciário. Sem eles, não há Poder Judiciário. Mas, assim como não há Poder Judiciário sem juiz, também não há Poder Judiciário sem servidor. Porque o juiz não consegue fazer tudo. Muito pelo contrário. Grande parte do trabalho que é feito nos tribunais é feito pelos servidores de carreira. Ok, pessoal? Então, estou falando isso justamente para que vocês possam se atentar para essa grande oportunidade que está se avizinhando, os concursos para técnico e analista judiciário dos tribunais. Ok, pessoal. E qual, então, é o custo da oportunidade? Ou seja, se você deixar de aproveitar essa grande janela de oportunidade que está surgindo aí no ano de 2021 e talvez se estenda para o ano de 2022, o que vocês vão perder com isso? Em primeiro lugar, nós temos aí uma questão
que se aplica tanto à esfera federal quanto às esferas estaduais, que é a restrição orçamentária. Quem está acompanhando aí frequentemente o noticiário já deve ter ouvido falar várias vezes, porque todo dia nós ouvimos falar sobre isso, são as metas fiscais. O que são metas fiscais? Cada esfera de poder tem um limite de gastos para investimento, tem um limite de gasto para manter a estrutura que já possui. E muitas vezes precisa diminuir essa estrutura para colocar a sua meta de gasto dentro da sua meta orçamentária, ou seja, colocar as suas despesas dentro daquilo que ela pode pagar, ok? E, em razão disso, diversas medidas estão sendo adotadas, como, por exemplo, nos estados, os estados que pegaram empréstimo com a União, elas precisam reduzir o seu gasto com o pessoal em um percentual X, ok? E o mesmo se aplica com a esfera federal, ou seja, o Poder Executivo Federal, através do Ministério da Economia, já está preparando um pacote de medidas administrativas para submeter ao Congresso Nacional com vistas a diminuir o tamanho do Estado, ou seja, diminuir o gasto público com a manutenção do Estado. E isso, obviamente, se reflete na quantidade de cargos a serem oferecidos nos próximos anos, ok? Então, pessoal, nós temos aí pela frente um grande desafio, né? Os poderes executivos, o poder legislativo tem um grande desafio de colocar o orçamento do Estado dentro daquilo que ele possa pagar. Essa é uma situação, esse é um desafio. Por outro lado, nós temos, assim como os demais poderes, o Poder Judiciário tem uma demanda crescente de processos. As pessoas estão cada vez mais judicializando as relações, né? E muitas dessas relações judicializadas é contra o próprio Estado. Então, se por um lado nós temos aí um vetor que puxa a necessidade de concurso público para baixo, nós temos uma demanda crescente de processo que puxa a demanda por cargo público para cima. E como se equaciona essa situação? E aí eu vou trazer aqui a minha experiência. Eu tenho 21 anos de serviço público no Poder Judiciário. O Poder Judiciário, assim como o Poder Legislativo, é bastante blindado em relação às medidas do Poder Executivo. O que eu quero dizer com isso? O Poder Judiciário ele possui um orçamento próprio na Lei Orçamentária Anual, nos planos plurianuais, ou seja, os tribunais possuem metas de julgamento de processos e para que o Poder Judiciário consiga alcançar essas metas, obviamente precisa de dinheiro, que precisa prover os cargos que estão vagos. Então, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o Poder Judiciário ainda é mais blindado a essas questões econômicas. Lógico que todos os tribunais não vão poder prover todos os cargos que estão vagos, mas existe uma possibilidade maior do Poder Judiciário prover esses cargos do que, por exemplo, o Poder Executivo prover esses cargos dentro da sua esfera de competência. Naturalmente, quem cuida do dinheiro do Estado é o Poder Executivo. Tem uma possibilidade muito maior de cortar na própria carne do que cortar na carne do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Que o Poder Judiciário, por mais desafiadora que seja a nossa situação econômica, ainda é um poder relativamente blindado às questões econômicas, sobretudo no tocante à realização de concursos públicos. Mas, eu volto aqui a dizer, existe uma demanda gradativamente menor por vagas, inclusive no Poder Judiciário. Portanto, se vocês não aproveitarem a janela de oportunidade que está se iniciando agora no ano de 2021, provavelmente nos próximos anos vocês vão ver uma quantidade muito menor de cargos sendo oferecidos e, portanto, de concursos públicos sendo realizados.
Além da questão da restrição orçamentária, existem outros fatores que tendem a diminuir a oferta de cargos públicos nos próximos anos. Por exemplo, nós temos todos os tribunais hoje já possuem processos eletrônicos, sistemas de processamento eletrônico. E isso faz com que, por exemplo, atividades mais mecanizadas, como, por exemplo, elaboração de ofícios, elaboração de mandados, sejam feitas automaticamente pelo sistema. E isso faz com que, gradativamente, a demanda por pessoal destinado a fazer esse serviço de apoio diminui. Então, desse processo de evolução tecnológica dos tribunais, nós temos basicamente duas consequências. Primeiro, a diminuição de demanda de mão de obra para atividades de apoio, como, por exemplo, elaboração de ofícios, elaboração de mandados, e, consequentemente, as demandas por cargos no Poder Judiciário será cada vez maior para aqueles cargos que exigem especialidade. E eu estou falando aqui de analista judiciário. Existe hoje uma tendência, e essa tendência se tornará cada vez mais forte à medida que o processo tecnológico esteja mais avançado nos tribunais, de se fazer concursos abrindo mais vagas para analista judiciário do que para técnico judiciário. Portanto, pessoal, sobretudo para aqueles candidatos, para aquelas pessoas que estão vendo esse vídeo, que ainda não possuem formação em nível superior, a hora de passar no concurso de técnico judiciário é agora. A cada ano que passa, vocês vão identificar uma gradativa diminuição da oferta de vagas para o cargo de técnico judiciário. Ok? Então, se você está nessa situação agora, você precisa de um concurso para resolver a questão profissional, para resolver a sua questão de estabilidade financeira, e se por acaso você não tem ainda uma formação de nível superior, repito, a hora é agora. Não deixa passar essa oportunidade, porque nos próximos anos a quantidade de vagas, sobretudo para técnico judiciário, tenderá a ser cada vez menor. Logicamente, os concursos para esses cargos se tornarão ainda mais concorridos. Bom, diante disso tudo, então, você já está convencido que você precisa começar a estudar, que você precisa aproveitar essa janela de oportunidade que está começando a aparecer agora em 2021. O que você deve fazer, então? O que eu sugiro que você faça? Primeiro, foca num concurso de um tribunal que seja do seu interesse. Se o seu interesse seja estudar para concurso de Tribunal de Justiça do Estado, comece a estudar para o Tribunal de Justiça do seu Estado. Como é que você vai fazer isso? Se ainda não tem edital publicado, não tem problema. Entra no site do seu tribunal e baixa o edital do último concurso. Por quê? Porque lá você vai ter ideia do conteúdo programático que foi cobrado na prova do último concurso e você vai ter uma ideia muito aproximada do que será cobrado no próximo concurso. Feito isso, vocês vão identificar, então, quais são as matérias que são exigidas para o cargo tanto de técnico quanto de analista judiciário. E o que você vai fazer, então? Você vai adquirir uma gramática, mas não é uma gramática qualquer. É uma gramática especializada para concurso público, de preferência com ênfase em interpretação de texto. Por quê? Porque as gramáticas normais, elas não estão focadas em concurso público. Elas não vão trazer dicas para você, não vão trazer questão de prova para vocês resolverem. E elas normalmente são gramáticas mais extensas. E você está correndo contra o relógio. Você precisa, então, adquirir um material que seja mais sintético, mais objetivo e focado no seu objetivo, que é a aprovação no concurso público. Além disso, você também precisa adquirir uma apostila. E essa apostila, você pode ser uma apostila tanto preparatória, existem aí inúmeras editoras que fazem apostilas não só para aqueles concursos que já possuem edital publicado, mas essas editoras fazem apostilas de preparação, ou seja, apostilas com base em editais anteriores.
Essas apostilas são muito importantes porque já vão dar para você uma noção muito precisa do que vai ser cobrado na sua prova e então permitirá que você comece a sua jornada de preparação para o concurso público antes mesmo do edital. Nós temos aqui um outro vídeo que nós publicamos no nosso canal falando sobre a possibilidade de começar a estudar após o edital. Mas se o concurso que você deseja ainda não publicou o edital, não espera para depois, começa agora. Começa agora a sua preparação, porque quanto mais cedo você se preparar, mais chance você terá de ser aprovado no concurso, porque há mais tempo você vai fazer uma preparação com mais qualidade, com mais tranquilidade e vai poder estudar o conteúdo do edital sem a pressão do relógio. Ou seja, quando você começa a estudar após o edital, você precisa estudar uma quantidade de horas muito maior, porque senão você não consegue vencer todo o conteúdo do edital. Portanto, se o tribunal que você escolheu ainda não publicou o edital, maravilha, você tem mais tempo para começar a estudar e você tem que fazer isso agora, porque senão, amigo, você vai ter uma concorrência muito grande pela frente e se você não chegar preparado, se você não chegar acertando pelo menos mais de 80% da sua prova, você, sinceramente, você está fora do páreo. Então você precisa começar a estudar agora. Adquirido então o material de concurso que você vai utilizar para a sua jornada de estudo, faça um planejamento dessa jornada para 3 meses. Por que para 3 meses? Porque se você fizer um planejamento para um tempo muito maior, a sua chance de procrastinar o início do estudo é muito grande. E eu estou falando isso porque isso também já aconteceu comigo. Ou seja, eu preciso ter um cronograma que bote a faca no meu pescoço para que eu consiga estudar. Né? Se eu não tiver um cronograma estabelecendo quantas horas eu preciso estudar, quantas páginas de cada matéria eu preciso estudar, e, sobretudo, com um horizonte de fim, ou seja, em 3 meses eu vou conseguir estudar todo o conteúdo da minha apostila e da minha gramática, beleza, vou tentar, eu vou fazer com que esse planejamento seja executado dentro desses 3 meses. E aí, então, quando você já tem essa noção de onde chegar, em que tempo chegar até você ter conseguido contemplar o estudo de todo o seu edital, você vai se sentir muito mais motivado para isso. Acredite, se você não tiver um planejamento, você não vai estudar de forma eficiente, você vai procrastinar e quando chegar a hora do vamos ver, lá na hora do concurso, sai o edital, você vai se desesperar. Você vai falar, meu Deus, eu podia ter estudado antes e não estudei. E por que você fez isso? Simplesmente porque você não tinha um cronograma lembrando a você todo dia ali que você precisa estudar. Ok, pessoal? Então fica a dica aqui, ó. Faça um planejamento de estudo para 3 meses. Aí você há de se perguntar: ah, mas se eu acabar de estudar nesse prazo de 3 meses e o edital não tiver saído? Bom, você já vai estar preparado para um outro edital que já esteja publicado, ou então você vai ter ainda a possibilidade de aprofundar ainda mais o estudo sobre aquelas matérias que você ainda não está 100% de aproveitamento, ok? O importante, pessoal, é que vocês, uma vez que tenham começado a estudar, não parem de estudar. Não parem de estudar até a sua aprovação, ok? Porque se você começar a estudar, parar de estudar, você vai ver que a legislação é modificada muito rapidamente, você vai ver que outras pessoas, enquanto você está parado, estão estudando, entendeu? E aí, quando você retomar a sua atividade de estudo, você vai começar a retomar sem ritmo e você, então, certamente vai ter perdido a largada, ok? Então, você precisa, uma vez que você tenha começado a estudar, que você continue estudando com constância, com frequência e, sobretudo, com compromisso para a sua aprovação. Porque se você não tiver esse compromisso com a sua aprovação, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, você vai se frustrar. Então, tudo que eu estou querendo dizer aqui é que a partir do momento que você começar a sua jornada, faça isso com planejamento e, sobretudo, com compromisso com o seu objetivo de adquirir a sua independência financeira e de adquirir a sua estabilidade profissional. Então, a partir do momento em que você fizer o planejamento de estudo para 3 meses, você vai então iniciar imediatamente a execução. E iniciada a execução da sua jornada de preparação, não pare mais,
siga até a sua prova. Ok, pessoal? Bom, o recado da aula de hoje era esse. Se você gostou desse conteúdo, se foi útil para você, dê o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, nos acompanhe nas redes sociais. Isso aí, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Até lá.